Hoje a gente vai conhecer as 10 histórias mais emocionantes e tristes de One Piece. Vem comigo nesse vídeo, bora que bora! Salve galera, eu sou o Gustavo do canal Animes Excêntricos, seja muito bem-vindo e galera! One Piece tem muitas aventuras, batalhas épicas e momentos de pura alegria, mas também é muito conhecido por suas histórias tristes que deixam uma marca em quem tá lendo ou assistindo. Essas histórias não só construíram personagens incríveis pela cabeça de gênio do Oda, que consegue deixar tudo isso parecendo histórias aí reais, mas também são histórias que tocam profundamente no nosso coração. Então já prepara o seu lencinho e vamos começar essa lista já aqui com a história do Sr. Pink. O Sr. Pink do bando do Doflamingo é uma das histórias mais tristes e que ninguém tava esperando pra ver. Ele era um homem feliz e casado até que uma tragédia mudou a sua vida ali pra sempre. A sua esposa, que se chamava Russian, entrou em coma depois de perder o filho deles, que se chamava Gimlet. Antes de tudo isso acontecer, o Sr. Pink vivia uma vida dupla como pirata e marido amoroso, mas sempre escondia os crimes dele para proteger ali a sua família. E quando a sua esposa entrou em coma, o Sr. Pink começou a se vestir como um bebê imitando ali o Gimlet, porque só assim que ele conseguia fazer a Russian sorrir. Mesmo que todo mundo ao redor dele ficasse achando graça e dava risada disso tudo, ele ficou com essa aparência na esperança de que ela finalmente ali acordasse. Mas como a gente sabe, galera, infelizmente ela nunca despertou, e ele continuou a viver dessa maneira em homenagem ali a Russian. Rebecca e Kyrus. A Rebecca e o Kyrus têm uma história de amor e sacrifício que é muito tocante. O Kyrus era um gladiador lendário que se apaixonou ali pela Scarlet, a filha ali do rei Riku. A Scarlet abandonou a vida no castelo e foi viver uma vida simples com o Kyrus, e eles tiveram a Rebecca ali como uma filha. Tudo ia bem até que um dia o Doflamingo ele invadiu Dressrosa. O Kyrus, sendo um gladiador poderoso e muito amigo do rei, perdeu uma perna protegendo Dressrosa ali dos invasores, e foi transformado em um brinquedo pela Sugar com a sua Akuma no Mi, apagando a memória de todos que um dia conheceram ali o Kyrus. Posteriormente, a Scarlet foi assassinada ali pelo Diamante, um dos oficiais ali do Doflamingo, e deixou a Rebecca órfã sem as memórias ali do pai dela. Mas mesmo assim, mesmo que ela já não se lembrasse mais dele, Kyrus continuou ajudando e treinando a Rebecca, que cresceu sem saber que o seu verdadeiro pai estava do seu lado como um brinquedo. Para sobreviver e proteger o restante da sua família, ela foi forçada a lutar no coliseu de corrida, sem saber que o Kyrus protegia ela ali nas sombras. Quando o feitiço foi quebrado, a dor e o reencontro dos dois fez qualquer um chorar, meu. Além de derrotar o Diamante e ter a sua vingança, o Kyrus finalmente pôde abraçar mais uma vez a sua filha, acabando aí com tantos anos de separação. Doflamingo. Mesmo Doflamingo sendo um vilão que todo mundo tem raiva, a infância dele foi extremamente traumatizante. Ele tendo nascido como um terubito, ele perdeu seu status quando seu pai decidiu viver como um humano comum. A família do Doflamingo foi perseguida, torturada e odiada ali pela população, levando à morte da sua mãe por conta da situação deplorável ali da família e a execução do seu pai por parte dele mesmo. Tudo isso numa ação de pura raiva e desespero para tentar voltar ali para Mare Joyce, e ele foi simplesmente ali rejeitado. Essa tragédia toda moldou o ódio do Doflamingo pela humanidade e seu desejo de vingança. Ele jurou recuperar o seu status e destruir todo mundo que um dia prejudicou ele. E foi essa determinação que levou o Doflamingo a se tornar um dos vilões mais perigosos e temidos aqui de One Piece. Chopper. Tony Chopper, o nosso queridinho médico da tripulação do Chapéu de Palha, tem um passado ali muito triste. Ele sendo rejeitado pela sua própria espécie por ter um nariz azul e mais tarde ser um humanoide por causa da Akuma no Mi, o Chopper foi tratado como um monstro até mesmo pelos humanos da ilha de Drum, sendo sempre caçado e expulso ali das vilas. Ele ficou vagando sozinho até encontrar o Dr. Hiriluki, que acolheu ele e cuidou dele, como um filho. O Hiriluki ensinou o Chopper sobre medicina e esperança. O seu mentor estava determinado a curar a nação do reino de Drum, dizendo que não tinha uma doença incurável. Os dois sempre visitavam as casas do reino, já que o Apple, que era o rei, tinha banido todos os médicos ali da ilha. Mas galera, o Hiriluki ele estava doente a nível terminal, e ele expulsou o Chopper da sua casa para que ele não visse essa situação aí muito triste. O Chopper logo ficou sabendo o que aconteceu com o Dr. Hiriluki. Ele, no esforço final para tentar salvar o seu mentor, o Chopper deu de tudo dele para procurar um cogumelo que ele achava essencial ali para cura dele. Ele acabou preparando um remédio que, sem querer, acabou ali sendo veneno,
como mais tarde a doutora Kureha disse pra ele. O Hiriluk, mesmo sabendo disso, bebeu ali sem nem pensar duas vezes, se sacrificando para não destruir a esperança do Chopper de se tornar um grande médico. O Hiriluk, sabendo que a morte dele estava muito próxima de acontecer, ele vai até o castelo de Drum tentando ajudar os seus últimos pacientes, sem saber que ele tinha caído numa armadilha. E num ato final de desespero, ele se explode e diz que não vai morrer por conta do cogumelo que o Chopper trouxe para ele. A morte do Dr. Hiriluk deixou o Chopper acabado, mas motivou ele a se tornar um grande médico e ajudar todos aqueles ali que sofrem. E como eu disse, depois disso tudo, ele foi acolhido pela doutora Kureha e continuou todos os seus estudos aí em medicina. Eventualmente ele se juntou com o bando do Chapéu de Palha e dedicou a sua vida a salvar as pessoas de qualquer doença, sempre sendo ali um grande médico. Nami! A Nami teve uma das infâncias mais difíceis. Isso tudo sob o domínio do Arlong, um pirata que tomou ali a sua vila e forçou a Nami para roubar e comprar a liberdade de todos. A sua mãe adotiva, que era a Belmer, foi morta na frente dela pelo próprio Arlong, que colocou um imposto pesado para os moradores para garantir a sua sobrevivência. Infelizmente, eles eram uma família ali muito pobre e não tinham dinheiro suficiente para pagar o tributo dela, da Nami e da sua irmã Nodiko. Isso marcou a Nami com uma dor profunda e uma determinação para libertar o seu povo. A Nami foi forçada a se juntar à tripulação do Arlong como uma cartógrafa, com a promessa de que ele libertaria a vila se ela conseguisse juntar 100 milhões de berris. Durante muitos anos, ela carregou todo esse peso sozinha, até encontrar o Luffy e o Chapéu de Palha. Cara, a cena que a Nami finalmente pede ajuda pro Luffy e ele coloca o Chapéu de Palha ali na cabeça dela, é um dos momentos mais emocionantes e que me fez chorar de novo só fazendo esse vídeo. O que o Luffy fez mostra mais a confiança e a amizade que o Chapéu de Palha tem entre eles. A dor e o alívio da Nami depois de ser resgatada e quando tudo isso aí acabou, é um dos momentos mais inesquecíveis aqui de One Piece. Brook! Um personagem que teve um passado marcado por muita solidão e sofrimento foi o Brook. O Brook era parte da tripulação dos piratas Rumbar, liderado ali pelo Capitão York. Durante umas aventuras no West Blue, eles encontraram uma baleia bebê perdida e decidiram animar ela com uma música e deram o nome para ela de Laboon. Essa baleia fofa começou a seguir o navio e ela e o Brook viraram muito amigos. Quando os piratas Rumbar decidiram entrar na Grand Line, eles ficaram com medo pela segurança da Laboon, que seguiu eles através ali da Reverse Mountain. Depois de algum tempo, a tripulação deixou a Laboon nos cuidados do Crocus e prometeram voltar um dia depois de navegarem ali pelo mundo. Mas galera, durante as viagens à Grand Line, o Capitão York contraiu uma doença incurável, que forçou ele a abandonar a tripulação para evitar infectar ali os seus amigos. Infelizmente, nem mesmo o médico sabia o que era essa doença. Antes de todo mundo partir, ele pediu pro Brook para dar os cumprimentos dele para Laboon. A partir disso, o Brook e os restantes dos piratas Rumbar continuaram navegando até serem atacados no Triângulo Florian. Tudo isso por piratas inimigos, que usaram armas envenenadas e mataram o médico de forma quase imediata. E sem um médico para tratar os feridos, não tinha muito o que eles pudessem fazer. O Brook sugeriu que todos eles gravassem uma última canção no Tony Dial para Laboon. E com todo mundo sorrindo, eles cantaram até morrer a canção de Bink Sake. E o Brook, ele sendo o último a apagar, prometeu levar a gravação ali para Laboon. Com os poderes da Yomi Yomi no Mi, a alma do Brook voltou pro corpo dele depois de um tempo. O Brook ficou sozinho no navio, sem direção e com seus companheiros todos mortos. Ele passou o tempo cantando sozinho e sonhando com seus amigos, enfrentando uma solidão que parecia ali eterna. Até claro, a grande chegada do Chapéu de Palha na sua vida. Sanji! O Sanji cresceu em uma família muito cruel que desprezava ele por conta dos aprimoramentos genéticos que o seu pai fez, e que nele, acabou não funcionando. Enquanto todos os irmãos dele tinham habilidades poderosas e sobre-humanas, ele era o diferentão ali da família, mas ninguém perdoava a fraqueza dele. Uma das únicas pessoas que tinham compaixão com ele era a Sora, que era a mãe dele. A Sora não aceitava a ideia de modificações genéticas e tomou um medicamento extremamente perigoso que anulava os efeitos dessa modificação, funcionando perfeitamente ali no Sanji. Mesmo sempre trazendo comida para tentar deixar a Sora feliz, nada parecia melhorar, e infelizmente ela acabou falecendo enquanto ele era ainda muito jovem. A situação do Sanji só piorou quando seu pai decidiu que ele era uma desonra ali para a família. Ele foi aprisionado numa cela e colocaram uma máscara de ferro nele, sendo declarado morto ali pro mundo. O único conforto que o Sanji tinha era a culinária,
e sonhava em um dia poder ser um chefe profissional. E também viu uma certa história de um certo lugar chamado All Blue ali nos livros que ele lia. A grande virada na vida do Sanji aconteceu quando a irmã dele, que era a Reiju, uma das únicas pessoas que davam um certo apoio com o que o Sanji estava passando, ajudou ele a escapar. Ele acabou encontrando um lar no navio chamado de Orbit, onde ele trabalhava como assistente ali de cozinha. Isso tudo até o próprio navio ser atacado pelo Zeff Perna Vermelha, e que durante esse ataque, uma tempestade afundou o navio e deixou o Sanji e o Zeff presos numa ilha deserta. Durante meses eles passaram fome e compartilharam o sonho de encontrar o All Blue. O Zeff chegou a sacrificar sua própria perna para comer e proteger o Sanji. E mais tarde, quando eles foram resgatados, eles abriram o Baratie, um restaurante onde o Sanji finalmente podia aprimorar ali as suas habilidades. Foi só no Baratie que ele finalmente encontrou seu propósito, amigos e alguém que ele finalmente podia chamar ali de pai. Trafalgar Law. Se tem alguém que teve uma infância marcada pela tragédia, com certeza esse alguém é o Law. Ele nasceu na cidade de Flivans, conhecida ali como a Cidade Branca, e tinha um valioso minério chamado de chumbo branco. Infelizmente, o minério era totalmente tóxico e causou a morte de quase todos os habitantes, incluindo aí toda a família do Law. Ele escapou com vida, mas carregou um trauma e uma dor gigante, além da doença praticamente incurável aí do chumbo branco. O Law se encontrou com o bando do Doflamingo e depois de um tempo, ele mesmo disse pro Law que existia uma forma de sobreviver, que ele poderia encontrar uma Akuma no Mi que tinha a chance ali de curar ele. E o tempo passou e quando o Law só tinha 1 ano e menos de vida, a Baby Five, que faz parte do bando, pediu pro Law revelar o seu verdadeiro nome, visto que ele já não tinha mais o porquê esconder. Ele disse que seu nome é Trafalgar de Waterlaw, e de forma bem rápida, o Corazon, que era irmão do Doflamingo, pega ele e diz que se ele tinha realmente um D no seu nome, era pra ele abandonar o grupo ali de forma imediata. E vale falar aqui que o Corazon, ele escondia do Law e da tripulação que ele era um agente infiltrado ali da marinha, e que também escondia que ele não conseguia falar. Mas isso tudo era por conta da sua Akuma no Mi de anular ali os sons. Depois de revelar o segredo dos D pro Law, o Corazon também diz que quer acabar com o Doflamingo, e eles logo viraram ali bons amigos. De todas as formas, o Corazon foi passando de hospital em hospital pra tentar salvar o Law dessa doença, mas claro, sem nenhum sucesso. O Doflamingo diz pra ele no Dendemushi que ele planejava roubar o Ope Ope no Mi, uma das frutas mais fortes de One Piece, e que o Corazon logo tem a ideia de roubar a fruta primeiro e dar pro Law curar sua doença. Mais tarde, eles chegaram na Minion Island, e o Corazon conseguiu roubar a Akuma no Mi de um grupo pirata, e que fez o Law descer goela abaixo a fruta ali de qualquer jeito. Só que nesse processo, ele tomou muitos e muitos tiros. Ele faz um pedido pro Law de entregar uma carta pra marinha, só que sem saber, ele entrega a carta para um infiltrado do bando Don Quixote dentro da marinha, que era ali naquele caso o Vergo. O Vergo conta pro Doflamingo toda essa traição, e o Corazon, num dos últimos respiros que ele estava tendo, escondeu o Law dentro de um baú e colocou um campo ao redor dele para anular ali os sons. Infelizmente, o Corazon morreu pelo próprio Doflamingo protegendo o Law. Escapou depois que todo mundo ficou ali distraído, e chorando pela morte aí do seu melhor amigo. Tudo isso deixou o Law com um senso de vingança contra o Doflamingo, e busca sempre honrar a memória do Corazon com toda a sua bondade. Nico Robin. Uma das histórias mais tristes de One Piece é a da Robin, que passou a sua vida inteirinha fugindo, sendo caçada pelo governo mundial. A Robin foi uma criança prodígio com um talento excelente ali para arqueologia, e desde muito pequena, ela foi fascinada pelos poneglyphs, e até aprendeu a ler eles. Mas um tempo depois, ela assistiu a sua mãe, que era Nico Ovia, morrer literalmente ali na sua frente, e também viu Ohara, que era sua ilha natal e que sabia demais sobre o século perdido, ser destruída ali por um Buster Call. Ela sobreviveu graças ao sacrifício do Jaguar de Sal, o gigante que ensinou a ela a importância da amizade e também do riso. A partir desse momento, a Robin viveu uma vida ali de fugitiva, sempre na espreita ali para ser capturada. Uma recompensa de 79 milhões de berris na cabeça dela desde criança, ela foi traída diversas vezes e foi forçada a usar tudo que ela tinha para sobreviver. Quando a Robin finalmente encontrou uma aceitação entre o Chapéu de Palha, ela ainda lutava contra esse seu passado traumático, como foi mostrado em Enies Lobby e também Water 7. A cena em que ela finalmente diz que quer viver é um dos momentos mais poderosos e, sem dúvida nenhuma,
um dos momentos mais felizes também aqui de One Piece. Bartolomeu Kuma. E sem dúvida nenhuma, a história que fez todo mundo chorar foi a do Bartolomeu Kuma. O Kuma era um dos bucaneiros e com 4 anos, agentes do governo capturaram a sua família e escravizaram eles para os nobres. O Kuma e a sua família sofreram abusos severos. A sua mãe morreu por conta dos maus tratos e o seu pai, que era o Clep, foi morto por um nobre mundial depois de cantar sobre o Nika, que a gente reconhece como o guerreiro da libertação. Tudo isso numa tentativa de animar ali o Kuma. Mais tarde na história, os prisioneiros foram levados, e durante o torneio de expurgo de nativos em God Valley, o Kuma tentou escapar, mas foi capturado e espancado por outros escravos. Depois dele acordar, o Ivankov e a Guine, que reconheciam o Kuma, planejaram uma fuga roubando 2 Akuma no Mi que faziam parte ali do evento. Eles colocaram o plano em prática e o Kuma conseguiu consumir a Nikki no Mi antes de ser incapacitado ali pelo Saturne. O flashback dele corta dizendo que toda essa história desapareceu aí na escuridão. É dito que o Kuma salvou mais de 500 pessoas em God Valley antes de fugir com a Guine e Ivankov para o reino de Sorbet. Ele fez uma igreja como a sua casa, vivendo com a Guine e vendendo toras de madeira para sobreviver. O Ivankov diz para eles que ele quer viver uma vida livre, e logo ele vai para o mar em busca ali de aventuras. Mais tarde na história, o Kuma fez um protesto contra a escravização de idosos no reino de Sorbet, e isso resultou na prisão dele por traição. A Guine infelizmente também acabou sendo presa tentando ajudar ali o Kuma. E nas sombras, o Dragon e Ivankov apareceram e libertaram ele e a Guine. E ele se juntou no exército revolucionário. Mas cara, depois de passar alguns anos no exército revolucionário, a Guine foi capturada e forçada a se casar com um nobre mundial, o que transformou o Kuma num soldado muito mais barra pesada, digamos assim. Com a Guine solta, ela conseguiu entrar em contato para falar que estava prestes a morrer por conta de uma doença que ela pegou em Marejoise. O Kuma, descobrindo a localização da Guine, foi correndo para o lugar que, curiosamente, era a igreja em que eles moravam ali juntos. Só que infelizmente ele encontrou ela ali já morta. Ele viu que ela tinha levado uma criança, que era naquele caso ali a Bonnie, pra deixar ela, em segurança. O Kuma jurou que adotaria essa criança e cuidaria dela pra honrar toda essa memória da Guine, alguém que ele amou até os seus últimos momentos. E me fala aí, qual dessas histórias mais emocionou aí vocês? Comenta aí embaixo e não vai embora sem quebrar o botão da inscrição. Eu só tenho a agradecer todo o apoio que vocês vêm me dando. Vocês me motivam mais e mais a trazer conteúdo top aqui pra vocês. Então, muito obrigado pela sua inscrição e tamo junto demais. E aqui no canal tem uma playlist casca grossa com todas as melhores curiosidades desse universo. Clica aí nos cards ou na tela final do vídeo que, você vai gostar demais. Valeu a você que me assistiu, fiquem com Deus e fui!